Então, tá. Então, como eu falava, né, a gente vai trabalhar, digamos, do ponto de vista simbólico, né? O que simboliza, quais os símbolos que estão atrás da coluna vertebral. Esses símbolos, eles passam a ser muito verdadeiros na nossa existência, né? Porque eles têm uma relação direta com questões existenciais nossas. E a coluna vertebral, né? Ela é muito interessante, é uma parte muito interessante dessa teoria aqui desse livro, porque ela vai trabalhar com a estrutura da nossa identidade, quem nós somos, como nós nos posicionamos no mundo, né? Então, uma coluna que esteja saudável, ela nos dá uma posição de dignidade, de ir para a vida, de estar apto para nos sustentar, né? A coluna, ela faz uma sustentação, então, é essa condição de estar apto para nos sustentar, né? Mas, por outro lado, às vezes a gente tem rigidez na coluna, a gente tem sobrecarga na coluna, algumas vezes as vértebras se amassam e nos fazem sentir dores, né? Então, isso tudo, a coluna, ela vai falar muito da forma como a gente encara a nossa existência. E é interessante porque a coluna, ela também são as nossas costas, né? A gente pode sentir a coluna vertebral nas nossas costas, e é o local justamente que a gente não vê do nosso corpo, né? A gente não consegue ver as nossas costas, o outro é que vê. Então, ao mesmo tempo que a coluna nos dá estrutura, também quando a gente vai pensar nas costas, é o lugar onde a gente se sente mais vulnerável, porque é o lugar que pode nos surpreender, né? E pode que venham surpresas positivas ou negativas, a gente não enxerga. Quando alguém quer nos agredir de uma forma subreptícia, vem pelas costas, né? Vem sem ser notado. Então, também uma forma de proteger as pessoas que a gente se sente protegido, ou quando a gente quer proteger alguém, a gente abraça pelas costas, encosta o peito nas costas. Né? E tem alguns exercícios de biodança que a gente faz também, onde a gente apoia costas nas costas, como uma estrutura apoiando outra estrutura. Então, estas vértebras, né, e as costelas que formam quase como uma árvore, né? Elas têm uma estrutura de árvore, uma estrutura de uma coluna que é forte, que vai para a vida e se abre em muitos galhos que frutificam, né? Mas que é um lugar que necessita proteção e necessita confiança. É também, além de um lugar de força, é um lugar de vulnerabilidade. E também é um lugar da sobrecarga, né? É o lugar onde a gente coloca, sempre quando a gente está sobrecarregado, os ombros ficam pesados, as costas ficam doídas, né? Então, tanto que a gente tem a expressão quando a gente está muito sobrecarregado, que a gente está levando o mundo nas costas, né? Quando está insuportável, a gente está levando o mundo nas costas. Quando ninguém ajuda a gente, quando a gente está sozinho, tendo que bancar um monte de coisa, a gente está levando o mundo nas costas. Então, essa expressão, né, ela diz muito, né? Porque é nas costas que a gente sente a sobrecarga. E essa sobrecarga, às vezes, ela leva a gente a contrair as costelas, contrair a musculatura do diafragma, não conseguir respirar. Uma das coisas que o Leloup diz no livro, né, é que muitas pessoas só conseguem respirar com a parte da frente, né, com o peito, mas não movem as costas para respirar. E eu posso dizer, assim, observando as pessoas que a gente trabalha em biodança, que a maioria das pessoas não move nem a barriga, né? A gente trabalhou isso da última vez,
essa respiração que a gente fez, que vai até a barriga, né? Na realidade, quando a gente faz a respiração e amplia toda a caixa torácica, a gente mexe as costas também, não só a barriga. Então, a importância da respiração, né, para que a gente possa realmente se sentir pleno, alimentado plenamente, né? Abrir essa caixa torácica a ponto de ela mover, inclusive, as costas. Então, o Leloup faz uma relação, né, das costas, da coluna com o pai. Então, ele diz que, na realidade, a coluna vertebral, por ser uma coluna que dá uma série de vértebras que vão dar uma estabilidade, uma capacidade de fazer frente à vida, de ir para o mundo, né? Tem a ver com o aspecto yang, né? E tem a ver com o mundo do pai. E tem a ver muito com a nossa relação com o pai. Então, o pai como a lei, né? Como aquele que dá as regras. Isso não significa que a mãe não dê as regras também, né? Ou que tenha que ser obrigatoriamente o nosso pai que tenha dado as regras, mas a pessoa, e aí a gente bota dentro de um princípio masculino, né? A pessoa que nos fez entender como agir no mundo, né? Quais são as regras desse mundo e como eu tenho que interagir, né, com essas regras, né? Então, é como se a coluna tivesse a ver com como eu vou me posicionar, qual a posição que eu vou ter nesse mundo, como eu vou me posicionar diante das coisas que esse mundo me traz, né? E por isso relacionar o pai com a lei, né? E daí a gente vai ver que tipo de pai, né? Ele vai, que tipo de ensinamento ele vai, esse pai, né? Ou essa simbologia do pai vai nos trazer. Então, eu acho que uma das primeiras coisas, isso não é uma coisa que o Leloup trouxe, mas é uma interpretação que eu faço, tá? Vocês não vão encontrar isso no livro, mas eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que ver quando a gente está lidando com o mundo, né, e com as leis do mundo, com as regras do mundo, é uma diferença que eu acho fundamental, que é a diferença entre responsabilidade e obrigação, né? Porque responsabilidade e obrigação estão entre as coisas que às vezes a gente acha que são a mesma coisa e que não são. Então, a responsabilidade é o cuidado que a gente tem, né, pelas coisas que a gente preza. Então, sempre que eu amo, que eu respeito, que eu sinto que algo é importante para mim, eu me responsabilizo por isso, né? É importante eu saber cuidar aquilo que é importante para mim, tanto a mim mesmo, quanto as pessoas, quanto o ambiente, né? Então, isso está no senso de responsabilidade. A palavra responsabilidade vem junto da palavra amor. E por incrível que pareça, ela também vem junto da palavra liberdade, né? Então, porque na nossa cultura individualista, a gente fica pensando que a liberdade é não ter responsabilidades, né? E na realidade, não, né? A responsabilidade está ligada à liberdade. A gente pode viver a liberdade se a gente tiver responsabilidade. Ou seja, eu ligo a questão da responsabilidade ao cuidado, né? Ao saber cuidar, ao saber se vincular com aquilo que me é importante, que aquilo que dar valor realmente àquilo que importa, né? Daí a gente vai ter a obrigação ela já está em outra esfera, né? A obrigação não me interessa, não vai se interessar muito se eu gosto, se eu não gosto, se eu admiro ou não admiro, são as coisas que eu sou obrigado a fazer. Por exemplo, aqui no país onde a gente vive, né, no Brasil, não são todos que vivem no Brasil que estão aqui presentes, mas a gente tem uma condição que se repete às vezes em alguns lugares do mundo, mas aqui, digamos que é especialmente
forte essa situação, que é assim, que a gente paga impostos, mas que nunca vê retornar quase nada desses impostos que a gente paga, né? Então, só que se tu não pagar os impostos, certamente vai ter consequências, né? Que não, as consequências não vão ser tu ter os serviços que tu está pagando, mas tu pode ir preso, tu pode ser multado, pode ser tantas coisas, né? Então, nessa situação onde eu não é algo que eu tenho muito respeito, não é algo que eu tenha muita admiração, mas que eu tenho que fazer porque eu sou obrigado a fazer. Então, a gente já está no mundo da obrigação, né? Que não tem a ver com cuidado, mas tem a ver com a punição, tem a ver com algo, uma regra que às vezes não me... que pode me fazer sentido, pode fazer não fazer sentido, né? Então, tem algumas coisas com as quais a gente tem responsabilidade e obrigação, elas podem estar juntas, né? Mas algumas coisas a gente tem só responsabilidade, outras coisas a gente só tem obrigação. É, é interessante quando as coisas que a gente tem obrigação possam contar com a nossa responsabilidade também, porque é sinal que a gente entende e faz coerência aquilo que a gente está fazendo, né? Mas tem muitas coisas que socialmente a gente faz só por obrigação e não sente que tem responsabilidade. Daí, então, quando ele faz uma relação com a lei e com o pai, né, ele faz uma relação, daí já é uma reflexão do Leloup, né, entre poder e dever. Eu acho muito parecido com aquilo que eu estava falando antes, né? Então, porque o que ele coloca é que tem alguns pais, né, que dizem assim: meu filho, tu pode fazer isso, né? Tu é capaz de fazer isso. E tem outros pais que dizem para a mesma coisa: tu deve fazer, né? Então, eu acho um pouco parecido com o que eu estava falando, porque na questão do poder existe um entendimento, né? Eu posso, porque eu tenho capacidade. Então, é um discurso qualificante. Quando eu digo para uma criança que eu sei que ela pode fazer tal coisa, né? Eu estou qualificando, estou dizendo que ela tem a capacidade, né? Quando eu digo tu deve fazer, muitas vezes esse deve fazer vem sem uma compreensão, né? Eu devo fazer, eu não sei por que eu devo fazer, mas meu pai me disse que eu tenho que fazer. A lei é que eu tenho que fazer, mas não existe uma compreensão do porquê. Então, vem na questão do dever, né? E ele coloca que alguns pais educam os filhos só na base do dever, né? Então, só colocando que ele deve fazer isso, ele deve fazer aquilo, ele deve respeito aos pais, mas ele não consegue entender o porquê, né? Porque não é explicado. É só, a coisa vem só pela questão da punição e do dever, tu deve fazer, né? E quando existem outros pais que educam os filhos para o poder, no sentido de que essa pessoa compreenda as suas ações no mundo e sinta que tem na figura do pai alguém que qualifica os seus talentos, as suas possibilidades, as coisas que ele pode fazer. Então, e daí o Leloup faz toda uma reflexão sobre as vértebras, né? Ele diz que a palavra vértebra vem de elo de corrente, né? E que se a gente vai olhar a figura da coluna vertebral, né? É como uma corrente, né? Como uma sequência de correntes que formam a coluna. Então, só que ele diz assim, bom, tem educação, tem pai que educa os filhos só com as vértebras, né? Mas esquece de dar a medula, né? E é muito forte isso, né? Porque, na realidade, as vértebras elas vão conter a medula espinhal. E a medula espinhal é, digamos, uma parte importantíssima do sistema nervoso. Então, quando ele diz a pessoa dá a vértebra, ou seja, dá a lei, mas não dá a medula, né? É como se a pessoa tivesse a lei, né? Tivesse as regras, mas não tivesse a sensibilidade, a possibilidade de contatar profundamente com um sentido
para essa regra, né? Um sentido para a sua presença no mundo. Então, quando a gente entra em contato com a medula, né? A medula sendo toda a irradiação de conexões nervosas que vão para todo o corpo, né? Que atravessam a medula espinhal e vão fazer conexões de sensibilidade através dos 5 sentidos em todo o corpo. Né? Então, e vão permitir também a nossa motricidade, os nossos movimentos, tudo isso, né? Então, estar conectado com a medula significa estabelecer uma comunicação sensível e perceptiva com o mundo e consigo mesmo. E é claro que na medula, né, por ser esse lugar de conexão, né, conexão de neurônios, conexão de sinapses, né, ela vai ser o lugar do prazer de conhecer o mundo. Né? Então, quando a gente brinca, quando a gente interage, quando a gente se movimenta, a gente está fazendo novas sinapses, a gente está tornando cada vez mais sofisticado, né, as nossas conexões nervosas. Então, todo o nosso ser, ele se comunica de forma sensível e prazerosa a partir dessas conexões que estão dentro das vértebras, que é a medula espinhal. E daí ele vai falar dessa coisa da retidão, né? Porque a postura corporal que traz a coluna. Então, coragem de ir para o mundo com todos os seus desafios. Então, a coluna representando a dignidade e a coerência consigo mesmo. Então, eu me lembro um pouco das nossas danças do guerreiro, né? Nossas danças de dignidade, as nossas danças de valor, né? São todas danças que vão ter a coluna ereta. O mesmo as danças básicas de fluidez, né? Existe todo um movimento, mas a coluna está ereta. Né? Isso significa que eu estou centrado, estou comigo mesmo, e sou digno. Né? As danças que têm a ver com dignidade. Então, quando a gente também, essa saudação, né, que vem através da reverência, onde a gente abaixa um pouco a coluna, né, ela representa, né, humildade e reconhecimento do outro, mas sem humilhação. Então, é interessante porque essa saudação se dá através de uma leve inclinação da coluna. Eu te reconheço, com humildade eu te reconheço, o que é diferente de ser humilhado. E daí me trouxe um pouquinho essa música que eu queria acabar na nossa parte teórica hoje com esse verso, né? Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E é isso,